Boa tarde a todos. Agradeço a todos os presentes por estarem aqui nos prestigiando, a professora Luciana Mota. Nós vamos dar início a mais um evento do nosso programa de pós-graduação em Direito, que é o Vozes Femininas do Direito, experiência e propostas em políticas públicas, e eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão. Passo a palavra para a nossa colega de turma, Sarita Oliveira, que vai apresentar a professora. E não esqueçam de assinar a lista de presença que será disponibilizada no chat. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal, bem-vindos. A gente está continuando, então, como a Amanda falou, o nosso ciclo Vozes Femininas. A gente tem tido algumas conversas bastante interessantes com outras mulheres que têm vindo falar sobre a experiência delas no direito. A gente sabe que é um recorte importante e é um recorte que, hoje em dia, tem tido cada vez mais visibilidade no mundo do direito, tanto no mundo acadêmico quanto na prática jurídica. Hoje com a gente está a professora Luciana Mota, ela é defensora pública, ela é mestre em Direito pela UERJ e professora também. E vai ser um prazer ouvi-la falar sobre a experiência dela e como que ela tem visto essa questão das políticas públicas voltadas para a inserção feminina no mercado de trabalho, principalmente considerando a prática jurídica dela. Obrigada, tenha um ótimo evento. Bem-vinda, professora. Obrigada, Sarita. Obrigada, Amanda. Bom, prazer a todos. Meu nome é Luciana, eu sou defensora pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Tenho um mestrado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente eu sou titular da 19ª Vara Criminal da capital. Apesar da minha formação acadêmica ser em Direito Civil, a minha atuação profissional no âmbito da defensoria hoje é em área criminal. E eu dou aula de Direito Civil em alguns cursinhos preparatórios para concurso público. Atualmente eu dou aula na Emerge, no curso Supremo TV, no curso Fórum, no curso SEI, na FESUDEPERJ. E, enfim, tenho pouco tempo de experiência acadêmica, mas já me descobri ali dentro dessa área. Interessante que o tema, né, o nosso tema é Vozes Femininas no Direito, e nós temos tão poucas vozes femininas no direito atualmente, né? Principalmente quando a gente vai para essa área acadêmica, a gente observa que há um esforço, às vezes muito grande, de organizadores de eventos, como congressos, por exemplo, palestras, para conseguir encaixar vozes femininas que tenham espaço, né, no mundo acadêmico, para não dizer que é um evento só de homens, digamos assim. É um esforço muito grande para conseguir dizer que tem ali, no meio de 10 pessoas palestrantes, pelo menos 4 mulheres, e é difícil conseguir, às vezes, mulheres que tenham conseguido espaço no meio acadêmico. Não por falta de competência, sabemos, mas muitas vezes por falta de oportunidades. Eu tenho uma história de vida que é interessante. Eu tenho como exemplo de voz feminina no direito a minha mãe. Eu venho de uma família em que tanto meu pai como a minha mãe são também da área jurídica. O meu pai, ele é advogado da União, aposentado, tá hoje já com 81 anos. A minha mãe é falecida, mas era também defensora pública do estado do Rio de Janeiro. Ela tomou posse lá em 1994, muitos anos atrás. E quando minha mãe tomou posse, eu tinha 12 anos de idade. Eu não tinha noção do que fazia um defensor público, eu não tinha noção do que eu faria, né, quando eu terminasse o colégio. Eu sabia que eu não queria direito. Eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer dança, eu queria fazer teatro. Eu sempre fui muito teatral, muito artística, eu gostava muito dessa coisa de arte, mas ao mesmo tempo eu era muito tímida. Então eu ficava naquele dilema: vou seguir a minha vontade, que é fazer coisa ligada à dança, a teatro, e vou conseguir resistir à minha timidez ou vou mudar completamente o caminho? Cheguei a pensar em fazer jornalismo, mas na minha época de colégio, pensa lá que eu me formei em 1999, nós não tínhamos praticamente mulheres e muito menos mulheres negras que tivessem espaço no mercado do jornalismo
eu não estou falando só de TV Globo, eu estou falando do jornalismo em geral, né? Quem a gente tinha na época era a Glória Maria, e ponto. Era aquela coisa assim para dizer, claro que nós temos mulheres pretas, olha a Glória Maria, e era só ela. Não era igual hoje, hoje ainda há pouco espaço. Não estou dizendo que a gente já vive num mundo ideal, longe disso. Ainda há pouco espaço, mas as meninas hoje que tinham a minha idade na época já conseguem talvez sonhar com algum espaço, né, no mercado de trabalho, no âmbito do jornalismo, considerando ali até a pressão dos nossos movimentos sociais, a pressão do movimento feminista, a pressão do movimento negro, no sentido de incluir também essas pessoas nesses espaços que apareçam para a sociedade, que na época não tinha, né? Nós éramos totalmente invisíveis. E aí eu fui desencorajada de fazer jornalismo. Chegou o ano do vestibular, eu lembro que eu não sabia o que fazer de jeito nenhum, fiquei muito assim em dúvida, porque tudo que eu queria fazer, eu sabia que eu não teria espaço de destaque, eu não teria espaço em mercado de trabalho. Não tinha ninguém que me indicasse no âmbito do teatro, não tinha ninguém que me indicasse no âmbito da dança, muito menos no jornalismo. E aí minha mãe, que já era defensora pública, falou, olha, faz o seguinte, você faz direito e começa a trabalhar, depois que você estiver trabalhando como advogada, ou depois que você fizer concurso público, tomar posse, aí você segue a sua vontade, né? O seu desejo, o seu sonho, que nunca foi na área jurídica. Hoje eu me vejo assim como uma voz feminina no direito, mas nunca foi um sonho meu. Acho que foi muito propósito mesmo de vida, propósito de Deus. Enfim, nunca foi um sonho que eu busquei. E aí eu fiz direito por incentivo da minha mãe. E desde que eu entrei na faculdade de direito, eu fiz faculdade na UERJ. Desde que eu entrei na faculdade de direito, eu sempre tive a minha mãe como maior referência dentro do meio acadêmico, né? E eu tive a sorte de ter como referência, como exemplo, uma mulher negra que morava comigo e que, por sorte minha, maior ainda era minha mãe. E eu não via outras além dela. Quando eu ia, por exemplo, visitar minha mãe no local de trabalho dela, na Defensoria Pública, era sempre ela a única. Algumas mulheres, muito mais homens naquela época. Hoje nós temos muito mais mulheres, né, ocupando espaço dentro da Defensoria Pública, muito mais defensoras mulheres do que defensores homens. Mas na época da minha mãe, o universo masculino dentro da defensoria ainda era muito maior. Eu chegava ali e via minha mãe, uma mulher e uma mulher preta se destacando. Para mim sempre foi um privilégio muito grande. Mas ainda assim, via minha mãe como exemplo, mas não sonhava em ser defensora pública. Eu queria terminar logo aquela faculdade, que para mim era chata, achava chato fazer direito. Queria terminar logo aquela faculdade para poder seguir meu sonho, que era alguma coisa ligada, né, às artes em geral. E aí eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma. Talvez porque na minha casa a educação era assim. Você é mulher, já começa uma posição de desigualdade no mercado de trabalho. E além de ser mulher, nós somos pretos. Sempre foi assim na minha casa. Então você tem que sempre ser a melhor. E para o meu irmão a mesma coisa. Tem um irmão mais velho, que hoje é militar, sempre foi para ele também. Você tem que ser o melhor e para mim você tem que ser a melhor. Eu cresci ouvindo isso. E eu me cobrava ser a melhor. Por exemplo, no colégio, quando eu tirava uma prova que valia 100, se eu tirasse 85, era tipo, muito ruim. Minha mãe brigava comigo. 85 não é nota. 8 não é nota. 9 não é nota. Nota é de 9,5 para cima, ou 9,5 ou 10. Sempre foi assim, a minha vida inteira, né? E eu sempre fui uma aluna, eu nunca fui uma aluna de tirar só 10, mas sempre fui uma aluna muito boa. Nunca fiquei de recuperação, nunca repeti de ano, longe disso. Mas ainda assim tinha aquela cobrança em cima de mim. Tem que ser 9, de 9,5 para cima. Menos do que isso não é nota para você. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já vim com essa bagagem, com essa cobrança, com essa imposição de ter que ser a melhor. E eu falei, eu não gosto disso aqui, eu acho direito chato, mas eu vou ter que ser a melhor aqui. Até porque olhava para o lado, na minha turma, na minha época da faculdade não tínhamos ainda as cotas raciais nas universidades públicas. Vocês podem imaginar, então, que dentro da UERJ, numa turma de 75 alunos, éramos eu e mais um rapaz. Era um senhor já, apenas, dentro de 75 pessoas. Só nós dois que éramos pretos. Então, eu olhava para os lados, eu não me via ali em ninguém. E eu falava, não, então realmente eu vou ter que ser a melhor. Porque se eu não for a melhor aqui dentro desse grupo, nunca que eu vou ter alguma oportunidade.
E aí eu lembro que uma das primeiras porradas que eu tomei ainda na faculdade foi quando surgiu uma vaga para estagiar na Globo. Era Globosat, enfim, uma dessas ramificações. E aí eu e minhas amigas todas nos animamos, né? Caramba, que oportunidade, né? Um estágio desse na Globo e tal. E aí era um processo seletivo que era bem exigente. Tinha uma prova escrita, depois tinha uma análise de currículo de faculdade, depois da análise de currículo tinha uma prova escrita, depois da prova escrita tinha uma dinâmica de grupo e uma entrevista final. E aí quem passasse na entrevista estava contratado como estagiário, com oportunidade, né, com chance de depois vir a ser contratado como advogado da Globo. Eu tenho amigas que são, até hoje, advogadas da Globo, porque passaram nesse processo seletivo. Então, todo mundo se animou. E o meu CR era um dos maiores da turma. Então, eu falei, não, na parte do currículo, eu já estou dentro. E aí, eu e mais umas 4 ou 5 amigas fomos selecionadas para a fase de prova escrita. E aí, chegou na prova escrita, eu tirei uma das maiores notas. Né? Eu passei para a dinâmica de grupo com uma das maiores notas. E eu já fui com aquela empolgação. E aí, quando eu cheguei na dinâmica de novo, né, aquele espaço totalmente branco, digamos assim, tinham muitas mulheres, acho até que eles selecionaram mais candidatas mulheres do que candidatos homens, mas eles não selecionaram nenhuma pessoa preta além de mim. Era uma sala com mais ou menos umas 30 pessoas participando de uma dinâmica de grupo, que já era uma dinâmica cruel, porque para você conseguir aparecer na dinâmica, você tinha que praticamente brigar. E deixa eu falar também um pouquinho, porque era uma. Você vê, eram 2 mulheres ou uma, eu acho, analisando 30 que estavam sentados em círculo numa sala, e era assim: quem quer opinar sobre isso? Quem quer falar sobre isso? Uma pessoa tímida ali já saía em desvantagem. Enfim, é uma dinâmica que eu fui totalmente assim. Achei horrível, né? Achei péssima. Eu era tímida, então eu tive dificuldade, mas eu consegui ali me manifestar em alguns momentos. Enfim, coincidência ou não, as minhas amigas todas passaram para a fase da entrevista e eu não passei, eu fiquei. Então já foi o meu primeiro golpe ali, né? Parece que foi ali que eu tomei a primeira porrada dentro do direito, no sentido de ver que seria eu e eu mesma. Eu teria que lutar sozinha por mim, porque ninguém ia fazer por mim ali. Nem a minha mãe poderia fazer por mim. Ali eu realmente, assim, eu até me emociono de lembrar isso, porque eu já não gostava muito de estudar direito. E aí, quando eu passei por isso, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu me perguntei assim, será que eu preciso mesmo passar por isso? Será que realmente é necessário eu passar por esses constrangimentos para conseguir ser alguém na vida, para conseguir entrar nesse mercado de trabalho, no meio jurídico? Será que realmente não era para eu viver do teatro? Enfim, eu tive vários questionamentos. E aí consegui superar aquilo, foi difícil, não foi fácil, consegui superar. E não tinha ainda, nesse momento, um sonho de ser alguém de destaque, dar aula para cursinho preparatório, igual eu dou hoje. Hoje, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que assim, eu atingi muito mais do que eu sonhava. Né? Hoje, eu dou aula em praticamente todos os cursinhos preparatórios para concurso que preparam alunos para concurso de defensoria pública. Eu tenho muito orgulho de falar isso hoje, mas na época, isso longe de passar pela minha cabeça. Eu só queria ganhar o dinheiro e pronto, viver minha vida, ser feliz. Eu nunca quis aparecer, me destacar no direito. Mas aí, depois dessa porrada que eu levei, dessa dinâmica de grupo, eu caí na real de que eu seria, assim, tipo, eu por eu mesma. Já tinha uma das melhores notas, mas não era o suficiente. Eu tinha que dar um jeito de conseguir me destacar. E aí vieram algumas provas de estágio para órgãos públicos. E aí era só prova. Porque tudo que passou depois disso, que era entrevista ou dinâmica de grupo, eu bloqueei, eu não consegui mais me inscrever. Então, eu não me inscrevi mais para estágio nenhum, de escritório nenhum. Quando eu li assim, vaga para estagiário, aí seleção, entrevista ou dinâmica de grupo, eu já não tive mais condições emocionais e psicológicas de participar. E as minhas amigas quase todas entraram em escritórios e eu fiquei sem estagiar um tempo. Aí abriu concurso para estágio na Procuradoria do INSS, depois na Procuradoria da República, na Procuradoria do Estado. Eu passei em todas as provas. E aí aquilo me fez acreditar que realmente eu tinha condições. Eu não tinha tomado aquela porrada lá atrás por falta de competência. Ali eu falei, não, eu passei em todas as provas de estágio e passava sempre entre as 5 primeiras pessoas. E aquilo me deu força para seguir na faculdade, não largar, não abandonar.
E aí eu fiz vários estágios, comecei a me interessar por esse meio público, né, de concurso público, porque eu estagiei em órgãos públicos só. Eu estagiei no MP Federal, eu estagiei na Procuradoria do Estado, no INSS. E aí eu falei, não, então eu acho que eu também vou seguir concurso público. Eu não quero advogar, eu não quero passar por entrevista de escritório, nada que tenha que olhar para a minha cara e selecionar alguém. Então eu vou fazer concurso público, porque no concurso público, a princípio, só vale o que você bota no papel, a sua competência. A fase de entrevista é só lá no final, quase ninguém fica reprovado na prova oral. Entrevista não, prova oral, né? Quase ninguém fica reprovado, é mais fácil. Então, primeiro passo, eu não quero nunca passar por processo de seleção em escritório particular. E realmente, nunca fiz. Quando eu me formei, né? Quando eu estava já no último período, eu nunca quis estagiar nem advogar em escritório particular, porque eu tinha trauma de ter que passar por processo de seleção com entrevista, com dinâmica de grupo, enfim. E aí eu comecei a fazer vários cursinhos, ainda na faculdade, porque eu decidi que eu ia fazer concurso público. Se eu quisesse ser bem-sucedido no direito, seria por meio do concurso público. E eu sempre fui muito dedicada, muito, assim, nada foi porque eu sou muito inteligente. Não, tudo foi por muito esforço mesmo. Eu estudava muito, eu sempre falo, eu era nerd. Foi muito esforço, foi muito sacrifício. Claro que eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu não precisei trabalhar ao mesmo tempo que estudava. Os meus pais me davam uma condição financeira que era confortável, no sentido de que eu não precisava trabalhar. Eu só estudei a faculdade inteira. Para muitas pessoas, isso não é possível, isso não é viável. A maioria, hoje, eu acredito que precisa ter que trabalhar para conseguir terminar os estudos. E isso já faz você sair em desvantagem. Quem tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo não tem a mesma facilidade, não sai no mesmo nível, né, na corrida do que aquele que só estuda. Então, eu tive esse privilégio, né? Eu não tive privilégio na cor, nem no meu gênero, né? Sou mulher, estou em desvantagem, sou preta, estou em desvantagem. Mas na questão financeira, eu fui privilegiada, sim, porque meus pais bancaram meus estudos até o final. E minha mãe sempre falou, você vai estudar até passar no concurso, você não precisa trabalhar enquanto isso. E aí foi o que aconteceu. Eu passei logo no primeiro concurso que eu fiz, que foi esse concurso da Defensoria Pública. De novo, eu nunca sonhei em ser defensora, mas eu acho que foi a vida que me empurrou para esse caminho. Porque eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Defensoria Pública, a gente tem uma atuação assim que é obviamente jurídica, mas também muito social, muito emocional na vida das pessoas, né? O defensor ele tem que ser necessariamente uma pessoa com noção de solidariedade, com uma noção de empatia, com uma noção de humanidade, porque você está ali diante do outro, se você não se colocar no mesmo nível que aquela pessoa no momento do atendimento, você nunca vai entender a demanda daquela pessoa. Porque as demandas são assim, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel e vou ser despejado daqui a 2 semanas e não tenho para onde ir. O pai do meu filho não paga a pensão alimentícia e eu não tenho dinheiro para sustentar meu filho sozinho, meu filho está passando fome. O meu marido foi preso injustamente, porque foi reconhecido num álbum fotográfico colocado numa delegacia, reconheceram ele como autor de um roubo que ele não praticou. Enfim, crianças abandonadas. São casos que, muitas vezes, a solução passa também por você fazer um trabalho, muitas vezes, de abrigar emocionalmente aquele assistido que está diante de você. E eu sempre tive muito isso, eu sempre fui uma pessoa de muita empatia, sempre fui, desde criança, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de ter muita empatia pelo próximo. Então eu me identifiquei muito na Defensoria Pública, eu me identifiquei muito. E aí quando eu passei, foi aquela alegria na família, minha mãe feliz da vida e tal. A minha aprovação foi em fevereiro de 2006. Só que foi um ano que o Estado demorou para dar posse aos aprovados. Então, a gente ficou alguns meses ali naquele intervalo. Estamos aprovados, mas não tomamos posse ainda. E aí o pessoal do meu concurso era uma galera muito unida, a gente ficava saindo direto e tal. Eu não trabalhei, né? Eu estava só esperando tomar posse, sendo sustentada pelos pais. E aí veio uma tragédia na minha vida. A minha mãe faleceu de uma hora para outra antes da minha posse. Minha mãe pegou uma pancreatite hemorrágica, que foi um negócio assim totalmente inusitado, e ela faleceu em julho, né? A minha aprovação foi em fevereiro, minha mãe faleceu em julho, e eu tomei posse em agosto.
A minha posse foi 3 semanas depois do falecimento da minha mãe. E aí, para mim, foi a pior fase da minha vida, eu acho, né? Foi uma fase mais difícil, porque eu nunca tinha trabalhado, foi o meu primeiro emprego, e eu tomei posse de luto, tendo que assumir uma função que eu não tinha a menor noção ainda. Eu tinha 24 anos quando eu comecei na Defensoria Pública, não tinha noção do trabalho do defensor, eu estava deprimida, enfim, eu era muito nova. Para mim, ali foi um momento, assim, talvez mais desafiante na minha carreira. E eu lembro que a minha mãe sempre falava para mim assim, você tem que ser um exemplo para outras mulheres. Minha mãe sempre falava isso. Você não vai parar aqui como uma pessoa que faz um concurso, senta numa cadeira e fica trabalhando só para bater ponto. Você tem que se destacar. E eu sempre falava assim, eu não quero isso, eu quero ganhar meu dinheiro, me deixa ganhar meu salário e viver minha vida. Minha mãe sempre falou, não, você tem que se destacar, você vai fazer um mestrado, e aí depois você vai ter que dar aula, as pessoas têm que conhecer você é uma mulher de força e tal. Minha mãe acreditava muito mais em mim do que eu. Quando ela morreu, eu mergulhei numa depressão horrível, e aí depois eu falei, não, eu devo isso à minha mãe. Eu não vou sentar na cadeira e ser só mais uma. Eu vou dar um jeito, eu preciso me destacar. E aí eu fiz o mestrado, muito mais por uma homenagem a ela do que por vontade de lecionar em si. Na época, né? Hoje é a minha paixão, mas na época fiz muito mais por uma homenagem do que vontade de lecionar. E aí fiz a prova para o mestrado da UERJ, na época, e aí foi uma coisa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Eram 10 vagas na época, e era uma prova escrita, tinha prova de língua estrangeira, tinha uma prova, né, escrita de direito mesmo, e aí quem passasse, eles faziam uma lista de classificação e mandavam 15 para a entrevista. E aí sempre foi praxe na UERJ escolher conforme a ordem de classificação na prova escrita, né? Então a entrevista era muito mais para confirmar que a pessoa estava apta, e sempre escolheram do primeiro ao 10º. Sempre foi assim, tradição. Eu passei para a entrevista em 12ª ou 13ª. Eu não passei entre as 10 primeiras. Pela minha nota, né, na prova escrita. E aí eu já falei, caramba, eu vou ter que de novo passar por aquele meu trauma de entrevista. Lembrei tudo, né, da questão da dinâmica de grupo lá atrás. Eu falei, e ainda estou indo assim fora das vagas. Então, por que eu estou fazendo aqui? Não era nem para eu ter vindo. E, enfim, eu desanimei muito, mas alguma coisa falava para mim que eu tinha que ir. E aí eu entrei para fazer a entrevista, né? E aí só aqueles maiores professores de Direito Civil da UERJ, né? Assim, era Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa, tinha o Conder, o Anderson Schreiber. Eu não gosto de falar nome porque a gente acaba esquecendo de alguém. Enfim, os papas do Direito Civil da UERJ. E aí eu olhei aquela mesa, aqueles professores, e falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém vai me querer aqui nesse lugar, não sei nada do que eles estão falando. E eu já fui com aquele sentimento de eu não estou entre as classificadas, eu não estou entre as 10, não vão gostar de mim. E aí, olha que coincidência, eu na época, isso que eu falo que nada é por acaso, né, na vida, eu, dentro da defensoria, eu tinha assumido a coordenação do NUDIVERSES, que é o Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos. Eu estava há pouco tempo como coordenadora. E é um tema que 2 dos 3 professores que estavam ali na banca sempre gostaram muito de pesquisar, de estudar, e não tinha ninguém ali entre os 10 que estivesse disposto a escrever sobre isso, sobre diversidade sexual, sobre direitos homoafetivos. E aí eles começaram a me perguntar, eu falei que a minha área de atuação na defensoria era essa, que se eu entrasse no mestrado, eu gostaria de escrever sobre direitos das pessoas transexuais, sobre a questão da alteração de gênero no registro, porque naquela época não tinha ainda, a questão não tinha sido ainda regulamentada como já está hoje, não tinha decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente não tinha nada certo ainda em relação à questão dos transexuais, das pessoas transexuais. Mas, na época, era uma discussão ainda muito mais forte. E eu, na defensoria, eu tinha um trabalho muito marcante nessa questão, e eles amaram tanto que tiraram 3 meninas que estavam entre as 10 e me colocaram como aprovada. Então, eu entrei ali, furei a fila, digamos assim, né? Passei à frente de 3 e entrei.
entre as 10. Quando meu nome saiu na lista, ninguém acreditou, nem os meus colegas que passaram comigo falaram: o que você está fazendo aqui? Você não estava entre as 10. Uma das meninas, inclusive, depois virou minha amiga, uma das que foi colocada para fora, né? Eu sempre falo que ela foi escutada. Ela entrou no ano seguinte, muito boa, menina muito boa, ela entrou no ano seguinte. A gente conversou depois, enfim, ficou tudo certo. E eu acho que ali, eu tive certeza ali de que tinha realmente um propósito. Falei, não, eu preciso ser uma voz feminina no direito. Esse tema de vocês, para mim, é muito marcante. Falei, não, eu preciso ser uma voz feminina. Não é à toa que eu passei à frente de 3 pessoas, e não é comum isso acontecer. Geralmente eles botam os 10 na ordem. E a partir dali eu realmente comecei a me dedicar à vida acadêmica paralelamente ao trabalho na Defensoria Pública. Depois eu saí dessa coordenação de diversidade sexual, mudou a administração da Defensoria, entrou outra coordenadora. Eu fui assumir uma titularidade de vara de família. E quando eu terminei o mestrado, eu não sabia ainda o que fazer com aquele diploma de mestrado. Eu sabia que eu queria ser uma voz feminina ali, mas eu não sabia o que fazer com aquele diploma. E aí, logo depois, eu engravidei do meu filho mais velho, e aí fiquei um tempo só me dedicando à maternidade. E aí, eu terminei o mestrado em 2015. Em 2018, 3 anos depois, um defensor público, que é o Marcos Paulo Dutra, ele é coordenador de um cursinho específico, preparatório para concurso. Ele coordena as turmas que preparam para concurso de defensoria pública. Me chamou, ele é defensor também, me chamou e falou: Luciana, eu quero você dando aula aqui nesse cursinho. Eu falei, mas eu tenho a menor condição de dar aula para cursinho. Eu terminei o mestrado há 3 anos, e o estudo no meio acadêmico, o estudo de mestrado, é muito diferente de estudo para concurso público. Concurso público é aquele estudo de porrada, né? O meio acadêmico é um estudo muito mais aprofundado, né? Muito mais, tem umas questões muito teóricas e tal. O concurso público hoje em dia não é mais assim. Eu falei para ele, não tem condição nenhuma, você está chamando a pior pessoa. E ele sempre falou, não, eu vou apostar em você. Eu sei que você vai dar certo, você vai se destacar, eu quero você. Ficou ainda insistindo alguns meses até que eu aceitei. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. E as minhas primeiras turmas, assim, eu me senti um fracasso, né? Quando a gente começa a dar aula, a gente sempre se cobra muito, então eu achei que foi horrível, eu tentei desistir, tentei parar. Como eu falei, eu me cobro muito, eu fui cobrada desde criança a ser a melhor e cresci, hoje eu tenho 40 anos, eu continuo me cobrando, me exigindo muito, né? Eu me cobro ser sempre a melhor. E quando eu não atinjo essa meta de fazer um trabalho de excelência, aquilo, para mim, me derruba. Então, nessa primeira experiência dando aula, eu não gostei, fui mal, enfim, quis parar, mas ele foi o meu maior incentivador, né? O Marcos Paulo é maravilhoso. E aí ele continuou me incentivando, até que eu falei, não vou parar, tem um motivo para eu estar aqui. E aí eu continuei estudando muito, montando materiais, aí outros cursinhos começaram a me chamar, até que quando eu vi, eu já estava assim, eu montei uma turma só minha, já tinham 400 alunos inscritos, só meus, de turma minha, nem eu acreditei. Foi uma turma que eu abri de preparação para o concurso da Defensoria do Rio de Janeiro, no ano passado. E aí, quando eu vi 400 inscritos, eu falei, caramba, 400 pessoas que acreditaram só em mim, não em um cursinho em que eu dei aula. Foi uma turma minha só que eu abri. E aí eu comecei a receber várias mensagens de estudantes de direito, advogadas, mulheres que fazem concurso ou não, dizendo que estavam muito felizes de me ver ali naquele espaço, porque viam poucas mulheres pretas ocupando esse espaço dentro desse meio acadêmico, desse meio de cursinho preparatório para concurso, e pelo fato de eu também ser mãe, né, de 2 crianças pequenas, então a gente divide as funções, não é fácil acumular a função de profissional, de professora, né, de defensora e de mãe dentro de casa, porque as crianças não querem saber se você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, as crianças querem o quê? Atenção. Eu tenho filho hoje de 2 anos e um de 6 anos, então não é fácil conciliar. E eu tenho muitas alunas que também são mães, né? E aí muitas se veem na minha situação, muitas falam, cara, você me representa, sabe aquela coisa? E é uma gratidão muito grande que eu sinto, assim, uma alegria muito grande de saber que eu hoje posso estar representando e incentivando para que venham outras depois de mim, né? Eu de alguma forma abri caminhos, abri espaços, e eu quero realmente incentivo muito.
que venham outras meninas, que venham outras mães, que venham outras mulheres não mães, que venham outras mulheres pretas, que acreditem que podem também chegar aqui. E eu mato no peito sempre falar, eu cheguei por esforço próprio, porque se eu fosse depender de sempre alguém vir e me dar uma oportunidade de estender a mão, eu não teria chegado. Eu tive o Marcos Paulo, que foi esse coordenador, que talvez tenha sido a pessoa que mais me deu oportunidade, para vocês verem, um homem branco, heterossexual, que me deu talvez a maior oportunidade que eu tive no meio acadêmico, né? Mas fora isso, no meio profissional, eu tive sempre que correr atrás, lutar e buscar, e sempre entendendo que não seria fácil. Não temos muitas mulheres, não temos praticamente nenhuma mulher preta nesse meio acadêmico dentro do direito. A gente tem a Tatiana Batista, que eu não sei se vocês conhecem, mas deveriam conhecer, que é uma professora de direitos humanos maravilhosa, dá aula na Emerge, acabou de ser aprovada em um concurso para magistratura, para ser juíza no Mato Grosso do Sul. Ela tá para tomar posse lá, eu não sei se ela já tomou, para falar a verdade. E é uma professora maravilhosa, a gente sempre conversa, ela é preta também, e a gente sempre conversa sobre isso, né? Poxa, não tem outras, a gente se vê e difícil chegar a cavar espaço quando você não se vê representada lá. Então eu quero que outras meninas me vejam representadas, se vejam representadas em mim, né? Se vejam representadas em mim, olhem para mim, se espelhem e queiram também chegar. E para mim é uma alegria muito grande quando eu vejo que alguém chegou, né? A gente teve o último concurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, foi um concurso que implementou o sistema de cotas e foi um sistema de cotas que foi bem efetivo. Passaram diversas meninas pretas nesse concurso, quando até então nós contávamos nos dedos o número de defensoras públicas negras no Rio de Janeiro. E aí a maior parte dessas que entraram agora nesse concurso foram minhas alunas, então, e todas viraram minhas amigas, porque eu abracei todo mundo, falei, caramba, graças a Deus, agora a gente tem vocês que vieram e nos próximos concursos eu quero que entrem cada vez mais. Isso para mim é uma gratidão muito grande, saber que elas se espelharam em mim, porque eu não tive muitas pessoas em quem me espelhar. Eu tive a minha mãe, como eu falei para vocês, mas além dela não me lembro de outra, assim, dentro do meu meio, que eu pudesse olhar e falar, caramba, quero ser igual a ela. Enfim, acho que é isso, um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Se Sarita, Amanda querem abrir para a gente debater. Sim, a gente vai abrir agora aqui um momento para debate, só começar, né, agradecendo sua participação. É interessante porque, enquanto a senhora ia falando, não sei se eu chamo de senhora ou de você, mas... Você! Enquanto você ia falando, eu ia me reconhecendo em muitos dos seus relatos. A questão do fugir de entrevistas ou qualquer coisa que demandasse avaliação presencial, por saber que talvez a avaliação que fizesse a meu respeito não seria a mais correta possível, a mais adequada possível. A questão das cobranças também, de ter que ser sempre a melhor, mostrar que merece ocupar o espaço que está ali ocupando, né? Como se a gente praticamente tivesse que justificar o tempo todo a função que a gente está exercendo e tudo que a gente conquistou. Olha, eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Eu sou uma mulher, eu sou preta e eu estou aqui por isso, isso, isso. Então, não basta você ser uma das melhores, não basta você sequer alcançar. Você tem que ser a melhor, você tem que se destacar mesmo. Senão parece sempre que a gente está em dívida, né? Então, assim, eu acho até que outras meninas que estão aqui assistindo se identificaram também, né, nessa sua fala. A gente tem no mestrado lá da Unirio, felizmente nós temos um grupo bastante misto, tanto no que diz respeito ao gênero quanto à questão racial, temos muitas pessoas pretas, e também a questão de diversidade sexual, né, orientação sexual, a gente tem também um público bastante diverso. E são questões que terminam perpassando as minorias de uma forma geral, né? A gente se reconhece na fala do outro. E aí eu tenho uma pergunta específica, porque você falou que atualmente você trabalha na área criminal, né? Como que foi? Porque, assim, me parece, pelo que eu tenho de amigos que trabalham na área criminal, tem uma resistência muito grande à presença da mulher, né? A presença da mulher na área criminal. Como que é ser uma defensora, mulher, preta, trabalhando na área criminal? Tem alguma diferença específica que você nota em função desses recortes? Então, é complicado porque muitas vezes o próprio réu, né, não acredita que possa ter uma advogada mulher,
e muito menos uma advogada mulher preta. A gente, às vezes, se depara com aqueles olhares assim, de você entra na sala, né, para fazer entrevista com o réu, quando ele olha, às vezes eu percebo que dá aquele susto. Mas eu nunca passei por experiência assim, de falta de respeito, de questionar, de não aceitar, porque eu sempre tive essa postura muito de criar um escudo mesmo, né? De defesa, de não deixar. Minha mãe me ensinou muito a ser assim, a nunca me encolher, sempre abrir o peito e me mostrar, encarar e com coragem. Então eu sempre assumi uma postura muito assim forte, firme. Talvez isso me ajude na área criminal, né? Nesse sentido de, olha, eu sou defensora, vamos seguir essa linha aqui de defesa, tem alguma coisa para falar. Eu nunca me encolhi, mas realmente existe, né? Eu tenho amigas, colegas que também passam por situações de às vezes, o réu não acreditar, não confiar, ficar desconfiado, não querer falar a versão dele, não acreditar mesmo, né? Que possa ser defendido por uma mulher. Infelizmente passa por isso. A gente passa por esse tipo de constrangimento, às vezes até pela família do réu, né? De ficar te perguntando muita coisa, te questionando para testar o seu conhecimento. Mas eu vou dizer, Sarita, não é só na área criminal, em outras áreas também. Tem uma coisa que é a seguinte: eu sempre andei, quando eu vou trabalhar, né, quando eu vou para a defensoria, muito bem arrumada. Sempre me cobrei estar muito bem vestido, muito bem maquiado, o cabelo muito arrumado, a roupa muito arrumada. E muitas pessoas falam, mas por que você vem trabalhar assim? Não tem necessidade. Eu falo, não, eu sei por que eu venho. Eu sei que tem necessidade. Por quê? Porque, infelizmente, se eu chegar para trabalhar com uma camisetinha de alcinha, uma calça jeans, um cabelo mal arrumado, sem maquiagem, infelizmente, eu não preciso nem completar a frase. Vocês já sabem o que vai acontecer. Então, justamente para não passar por esse tipo de constrangimento, eu sempre gosto de chegar marcando uma presença. Eu sempre falo que eu invisto bastante meu salário nisso, na minha aparência física. É horrível a gente ter que fazer isso. Mas eu não tenho escolha. Se eu não chegar para trabalhar muito bem arrumada, ninguém vai acreditar no meu trabalho. Ninguém vai confiar em mim. Vão me confundir não com a defensora, mas com a estagiária, que não é demérito nenhum ser estagiário, que não é demérito nenhum ser a pessoa que faz uma outra função na defensoria que não seja o defensor. Mas se eu estou ali como defensora, eu quero que me respeitem e me identifiquem como defensora, como uma pessoa que é a chefe daquela equipe. Se eu, que sou mulher e sou preta, não estiver muito ali bem posicionada, com uma postura firme, bem vestida e bem arrumada, o desrespeito realmente vai aparecer. E desde que eu tomei, imagina, hoje eu tenho 40 anos, eu tomei posse com 24, eu era uma menina, eu tinha 24 com cara de 18. Quem olhava para mim e acreditava que eu era defensora pública? Ninguém. Então, desde quando eu tomei posse, eu sempre botei saltão e botava os blazers mais arrumados, terninho, não sei o quê, o cabelo emperequetado, cheio de brinco. Sempre quis ir muito assim, impecável, né? Mais como uma defesa. Infelizmente, não é por eu ser perua, nada disso, mas por uma obrigação do cargo, né? Da função, pelo fato de eu ser mulher. Se eu fosse branca, uma mulher branca, talvez um pouco menos. Se eu fosse homem branco, não teria essa necessidade, né? Eu poderia chegar de calça jeans que talvez as pessoas me respeitariam no trabalho. Mas, enfim, a gente sabe que faz parte da vida. Eu aprendi a viver assim. E hoje isso não me incomoda mais. É interessante, né? Novamente, tudo que você fala, todo mundo aqui já passou, a gente se vê na sua fala, porque essa questão de ter que demonstrar, tornar a nossa capacidade visível no exterior, porque senão a chance de questionarem a nossa competência é muito grande. A Sara fez uma pergunta aqui no chat. Primeiro, ela parabenizou, falou incrível a sua trajetória. E ela pergunta: se pudesse dar uma mensagem para as novas gerações, qual seria? Caramba. É muito difícil falar assim. Eu não gosto desse discurso assim, só depende de você. Porque muitas vezes eu sei que não depende só da pessoa. Esse discurso de lua de cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar,
tudo que tiver que ser, será. Não é verdade em muitas situações. Tem muita gente que quer, que acredita, mas que precisa de uma oportunidade. Como falei para você, eu tive esse professor, o Marcos Paulo, e hoje ele é meu amigo. Até hoje eu falo para ele, eu sou muito grata a você, tenho muita gratidão a você, porque você me deu essa oportunidade. Se não fosse ele, eu não sei como que eu teria as portas do mundo acadêmico abertas para mim. Eu não sei se alguém iria me chamar e falar, vem dar aula aqui. Talvez eu tivesse com o diploma de mestre em Direito Civil na mão até hoje, procurando espaço, sem ter. Então, muitas vezes você tem uma capacidade, você se esforça, você corre atrás, você é competente, mas você precisa, sim, de uma oportunidade. Então, eu não falaria isso, só acredite no seu sonho. Mas é o primeiro passo, você acreditar em você. E o segundo passo, eu acho que é observar os sinais que a vida te dá. Porque muitas vezes você acredita em você, mas você não acredita que possa chegar naquele espaço, que possa chegar naquele local. Então, dê importância aos sinais, valorize criar aquele círculo não de amizade, né? Mas de pessoas com os mesmos objetivos que vocês. Porque quando você forma um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, as oportunidades acabam aparecendo de forma mais fácil. Eu, quando eu me formei no mestrado, eu não fiz isso porque eu engravidei logo depois. Então, eu me isolei um pouco. Os meus colegas de turma, muitos continuaram, se uniram e tal, se juntaram, foram... Eu não, eu me isolei e fiquei um pouco sozinha. Talvez se eu tivesse me juntado com eles, colar, vamos juntos para o congresso, vamos junto aqui, vamos junto aqui, talvez teria sido mais fácil para mim. Então é importante você conviver com pessoas que tenham ali o mesmo propósito, que tenham o mesmo objetivo, que sejam da mesma área que você, para você conseguir também cavar as oportunidades. E outra coisa, não ter medo. Porque nós que somos mulheres, muitas vezes nós temos medo de mostrar a cara, temos medo de não ter voz, temos medo de não sermos ouvidas. E o medo, muitas vezes, faz com que a gente perca boas oportunidades. E é uma coisa que eu nunca tive, é medo. Eu já aceitei dar aula sobre um tema, era para dar aula tipo 3 dias depois, né? Eu teria um tempo para montar, obviamente, eu não fui irresponsável, mas eu já aceitei dar aula sobre um tema que eu nunca tinha estudado antes. Se eu fosse uma pessoa que tivesse medo, o que eu ia falar? Não, nunca dei aula sobre isso, não vou. Eu falei, eu vou sim, e aí eu virei 3 noites estudando aquele tema, e fui lá e dei aquela aula. Então, você não ter medo de enfrentar, de correr atrás, eu acho também que é fundamental para quem quer chegar lá, alcançar mesmo aquele objetivo. Acho que é isso. Amanda, pergunta aí. A Amanda está com a mãozinha levantada, pode perguntar, Amanda. Professora Luciana, sua fala foi muito inspiradora, porque não tem como uma mulher preta não se enxergar nessa sua fala. E eu fiquei pensando quanto toda essa cobrança, né, que foi colocada, que incide sobre nós, mulheres negras, ela pesa sobre os nossos corpos e sobre a nossa vida de uma maneira geral, como a gente desprende tempo para poder administrar toda essa cobrança. E eu gostaria de saber se na sua vivência na defensoria atualmente, a senhora percebe se as meninas negras que ingressam como estagiárias na defensoria, se elas ainda se sentem cobradas dessa forma, ou se, em virtude da representatividade, que já há pouca, mas já há na instituição, elas sentem que elas são mais acolhidas, que o racismo institucional diminuiu. Então, Amanda, uma coisa que eu vejo muito nessas meninas é um problema de autoestima, que nós sabemos que tem toda uma origem histórica, né? Eu tenho 40 anos, eu fui de uma geração que as meninas pretas tinham todas que alisar o cabelo para se encaixar naquele padrão de cabelo liso. Essa, entre aspas, moda de cabelo natural, isso veio de uns anos para cá. Na minha época de criança não tinha isso. Então eu sofria, queimava a cabeça, queimava o couro cabeludo no salão, passando química, ficava horas ali puxando para ter um cabelo liso, para me encaixar, para tentar ter o cabelo parecido com
das meninas da minha turma. Eu estudei num colégio, que era um colégio público, eu estudei no CAP da UFRJ, né, aqui no Rio, que é um colégio que é público, mas ele é na Lagoa, no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro, e na época que eu estudei não tinha cota para quem vem de colégio público, para preto, para nada, era tipo, passou na prova, entrou, era prova. Então, sabemos quem entrava. Os meus colegas todos de turma eram moradores de Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Lagoa, o pessoal da Zona Sul, era a única preta da turma. E era a minha turma de colégio, foi a minha turma de colégio a vida inteira. Então, eu tive um problema sério de autoestima na minha infância por conta disso. Eu só convivia, minhas amigas todas eram brancas com os cabelos lindos, maravilhosos. E eu passava por aquele sofrimento, né, de ter que ficar escondendo o cabelo. E eu vejo que hoje ainda muitas meninas chegam na faculdade, né, eu vejo pelas minhas estagiárias, não de hoje, mas já rodei muito o estado, né, em vários órgãos da defensoria, já tive esse contato com meninas pretas, estagiárias, que têm problemas sérios de autoestima, porque trazem ainda essa falta de confiança, porque a sociedade toda impõe um padrão que elas não, obviamente, nunca vão conseguir se encaixar. E às vezes acreditam que também nunca vão conseguir chegar ao topo da carreira, obviamente, né? A pessoa que chega lá já sem condição financeira, vem de uma família que também não acredita que aquilo seja possível, porque tem muito pai e mãe que vai, você pode, mas tem pessoas que também não tem uma referência de pai e mãe que incentivam a lutar, a correr atrás. Então, as meninas não têm quem incentive em casa. Elas foram já excluídas socialmente, elas não têm um padrão de beleza. Chega lá no estágio na defensoria pública, acabam querendo se comparar, digamos assim, não com um defensor que elas podem vir a ser, mas com, de repente, a pessoa que está sendo assistida pela defensoria pública, com outros estagiários, e não se veem naquele cargo maior. Esse é o problema. Então, eu sempre chamo para conversar, falo, não, você não vai ficar aqui só no cargo estagiário, você um dia vai estar sentado aqui na minha cadeira, essa cadeira aqui um dia vai ser sua, você vai correr atrás, você vai estudar, você pode, você não vai morrer aqui nessa entre aspas, vida de estagiário, que é passageiro. Isso aqui é passageiro. A meta é você sair daqui e chegar a alcançar o topo da carreira. Então, o problema maior que eu vejo hoje é de falta de autoestima. Falta ainda de autoestima, de falta de acreditar que seja possível aquilo. Muitas pessoas se conformam em estagnar ali, não por preguiça, não porque não tem vontade, mas porque, como você falou, a gente vem de uma sociedade extremamente racista e machista. Então, essas meninas, para elas, aquilo é algo totalmente inatingível, né? Já vem de um histórico de exclusão, como eu falei, eu também, se eu fosse me basear pelo que eu passei na minha infância, eu nunca queria sonhar chegar aqui onde eu cheguei, né? O meu trabalho de autoestima foi também demorado. Eu comecei a trabalhar minha autoestima, eu já, salvo engano, estava no final da faculdade. Até então, eu também me via como uma menina feia, que seria rejeitada em qualquer entrevista, que não teria nenhum relacionamento amoroso, porque isso também conta. Você se sentir, né, desejada, amada, independentemente de orientação sexual. A mulher, ela quer também se sentir segura no sentido afetivo. Tudo isso conta. E tudo isso também faz com que a mulher preta seja de alguma forma excluída. E isso a gente carrega também para o nosso lado profissional, essa falta de segurança. Esse talvez seja o maior problema que eu vejo hoje, no âmbito dessas meninas mais novas que são estagiárias. É a solidão da mulher negra, né? Que tantos falam. Tem uma última pergunta aqui, professora, a gente chegando já no final da nossa conversa, outra pergunta da Sara, e agora já com um foco mais para a nossa atuação, né? Nossa, aqui do pessoal que está assistindo, que pelo que eu saiba, na maioria é mestrando lá na Unirio, né? O que a academia deve fazer para ser mais inclusiva? Qual o papel dos mestrandos nessa inclusão, considerando toda a sua fala, sua experiência? O que você acha a respeito disso? Como que a gente que está lá na academia agora pode contribuir para propiciar uma maior inclusão?
Vamos lá, eu acho que quando a gente ainda está no mestrado, estudando, mestrando, a gente está precisando, né, como é que eu vou dizer? Que alguém nos dê ainda oportunidade. Eu acho que quando a gente está no mestrado, é difícil também a gente conseguir contribuir para a inclusão, mas eu acho que fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, né, incentivando, promovendo o debate, promovendo o incentivo de pessoas mais novas a ingressarem no mundo acadêmico, acreditarem que isso realmente possa vir a se realizar, que não fica num plano só ideológico. E quando a gente se forma no mestrado, é importante também dar oportunidade para outras pessoas, como esse professor fez comigo. O papel dele foi fundamental. Ele me puxou de uma forma que mudou a minha vida. Então, você tem uma oportunidade de puxar alguém com você, puxa uma mulher, puxe uma mulher preta com você, puxe alguém que você saiba que está em posição de desigualdade. Assim, não é legal você alcançar um patamar, poxa, agora eu sou mestrando, então eu quero me destacar. Para eu me destacar, eu não quero que ninguém chegue no mesmo nível que eu cheguei. Nenhuma outra menina preta chegue aqui nesse patamar que eu cheguei. Não, pelo contrário, você tem que querer puxar as outras meninas. Então, você tem uma oportunidade de dar aula, por exemplo, em alguma faculdade ou em algum cursinho, indica o nome de... Sempre que eu tenho que indicar alguém para dar aula, um cursinho, eu só indico mulher. Eu só indico mulher. Eu não posso dizer que eu só indico mulheres pretas, porque, como eu falei, ainda somos poucas no mundo acadêmico, dentro do direito, mas eu só indico mulher. Porque eu sei que a maior parte é de homens. Então, eu sei como a gente precisa de mais mulheres ali. Então, é isso. Você está no mestrado, é olhar para quem está vindo depois de você. Saber que você tem um papel social ali, né? Em direito, a gente fala muito em função social. Você está ocupando ali um papel e você tem uma função social, que é de promover a inclusão de outras pessoas que não tiveram ainda a sua oportunidade. Muito mais do que você se formar e ter um diploma e passar com louvor, né? Ter um diploma dizendo que você foi aprovado com louvor, é você ter consciência de que muitas pessoas não tiveram a oportunidade que você teve. E que se você puder fazer um pouquinho para que essas outras pessoas tenham alguma oportunidade ou acreditem na capacidade delas, é o que você tem que fazer. Eu penso muito nisso. Quando eu estava no mestrado, eu não tinha ainda essa consciência, né? Eu me formei, como eu falei, me formei, engravidei, minha vida foi uma loucura. Mas se eu tivesse essa consciência, eu teria incentivado outras meninas a também tentarem fazer o mestrado da UERJ ou de qualquer outra universidade, de correr atrás. Eu acho que é isso, você mostrar que você está ali e elas também podem chegar. Dar um exemplo e promover também a inclusão. A gente cobra muito dos governantes, a gente cobra muito do governo, né, que façam políticas públicas, mas a gente também tem um papel social, principalmente nesse momento político que a gente vive hoje, aqui no Brasil, extremamente perigoso. A gente tem que ter consciência de que a gente não pode confiar nesse governo que está aí. A gente tem que fazer nós por nós mesmos, né? Então, o que eu posso fazer para trazer outras meninas, outras mulheres pretas para esse meu papel? O que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu falo para vocês, eu faço. Por exemplo, meus cursinhos, eu dou bolsa não para mulher por ser mulher, eu dou bolsa para pessoas pretas, eu dou bolsas para pessoas com deficiências, eu dou bolsas para pessoas que sejam consideradas pessoas de baixa renda, né? Tecnicamente de baixa renda para questão de inscrição em concurso público, porque eu sei que são pessoas que têm menos oportunidades, obviamente. Então, é isso. E o mestrando também. Ele tem que ter essa consciência social. Não adianta você ter um diploma de mestrado aprovado com louvor e ficar isolado naquele mundinho ali. Porque a gente sabe que o percentual de pessoas na nossa sociedade que chega a ter um diploma de mestrado eu nem sei qual é o percentual, mas é obviamente extremamente reduzido. E desses que têm mestrado, a quantidade de mulheres e pretas, enfim. O coordenador do nosso mestrado, ele sempre fala isso com a gente, né? Que, principalmente pelo fato da gente estar fazendo mestrado em Direito e Políticas Públicas em uma instituição pública, numa universidade federal, a gente tem uma obrigação de contribuir, de devolver para a sociedade. Não, é exatamente o que você falou, né? Não basta a gente ter o diploma, guardar o diploma, usar o diploma para aumentar o nosso salário e pronto, acabou. A gente precisa, o estudo que a gente tem feito de políticas públicas lá nas disciplinas demanda uma contribuição, essa sensação de que eu preciso devolver para a sociedade de alguma forma, eu preciso ativamente contribuir. Professora, sua fala foi muito potente,
Infelizmente, nem todos os colegas que gostariam de participar conseguiram assistir, mas, como eu falei, esse evento foi gravado, né? A gente vai disponibilizar depois no YouTube. Então, eu queria abrir agora para, se você quiser, proferir palavras finais para a gente encerrar. Então, vamos lá, vou deixar meu Instagram aqui, para quem quiser me seguir lá. É o @lula_mota. Eu posto muita coisa de direito civil. Eu sei que não é a área exatamente aqui de quem está, todo mundo que está aqui assistindo, mas é uma forma também de incentivar um perfil de uma mulher preta, né? É mais uma forma de, também, de ajudar. Eu sempre tento seguir no Instagram perfis de pessoas que têm mais dificuldade de se destacar. E é isso, assim, eu queria agradecer, Sarita, Amanda, a oportunidade que vocês me deram, queria agradecer pelo convite, por vocês terem lembrado de mim, né? Me sinto extremamente honrada, desejar muito sucesso para vocês nessa formação acadêmica, no mestrado, que vocês busquem oportunidades, que vocês saibam aproveitar as oportunidades, que vocês incentivem outras pessoas a também correrem atrás de oportunidades e que vocês possam abrir portas para outras pessoas, puxando outras mulheres, outros homens, outras pessoas com vocês. E, enfim, acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Queria deixar também as portas da Unirio abertas para você, se você quiser. A casa é sua também. Fique à vontade, você tem nossos contatos e estamos aqui na luta juntas. Como a Adriana comentou aqui no chat, né, uma sobe e puxa a outra. Então, o que a gente puder fazer também para ajudar, estamos aqui a postos para isso. Aos colegas que participaram, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui com a gente. Lembrem de assinar a lista de presença e semana que vem, lembrando, quarta-feira, temos um outro evento de vozes femininas. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tchau, obrigada. Boa tarde.